Amém, graça e paz. A minha experiência de hoje foi que o apóstolo veio ministrar em mim e rapidamente eu vi o anjo fazer logo a pergunta para ele e ele respondia que sim. E ele me levava até o céu. Quando eu chegava lá, amados, eu contemplava assim, uma festa que estava tendo. E o Senhor falava para mim que eu ia ver mais uma vez sobre a nação brasileira, e eu falava assim, mas Senhor, eu ouço tanta coisa que não adianta a gente estar orando por uma coisa que já foi dita, que o Lula já ganhou, e eu não quero ver mais nada. Eu falei, eu me desanimei totalmente. Aí o Senhor falava assim, mas quem disse que isso vai acontecer do que o povo está falando? E o Senhor me levava a ver. E eu vi, amados, assim, a bandeira do Brasil, e era muito grande. E quando eu via assim, eu via como se fosse um rolo. Ela rolava e desenrolava. E eu via um sangue do Cordeiro descendo sobre a nação. E o Senhor falava bem assim para mim, que o sacrifício que a gente faz de toda madrugada estar orando aqui na igreja, de toda madrugada tá se sacrificando o nosso sono para estar vindo orar, já é um sacrifício. O Senhor falava para mim que a gente está sendo reconhecido no céu. E quando eu vi, amada, assim, muita gente clamando, orando, e eu vi assim pessoas assim de joelho em cima dessa bandeira, como se a bandeira flutuasse e descesse. E eu vi as pessoas começando a se ajoelhar em cima da bandeira. E eu vi assim como se fosse uma roda, e aquela bandeira era muito grande. E ia fazer uma roda, as pessoas de joelho, e eu vi as pessoas chorando muito. E cada lágrima que caía eu achava muito interessante, porque quando a lágrima caía, foi como se ela ia direto para o meio. E cada anjo ficava com cada uma pessoa. E escrevia, cada lágrima que caía, ele estava escrevendo e juntando. E ele falava bem assim, eu tenho visto o esforço da minha nação. O Senhor falava. E ele falava assim, eu tenho visto o sacrifício que tem feito. Eu tenho visto o povo que tem orado. Tudo isso está anotado. O Senhor falava para mim. Tem pessoas que têm humilhado vocês por vocês estarem ainda perseverando. O Senhor falava, e vocês têm chorado dentro do quarto de vocês, e só eu sei o que vocês tenham passado. O Senhor falava assim, mas tudo isso vai ter uma recompensa. O Senhor falava para mim. O Senhor falava assim, eu tenho visto tudo que vocês tenham passado na terra. E o Senhor falava assim, e eu vou recompensar vocês. E foi quando, amados, eu vi assim aquelas pessoas recebendo conforto do Senhor, porque estavam desesperadas, porque só Deus sabia o que elas tinham ouvido de estarem orando, perseverando pela nação. E foi quando o Senhor me levava a ver, entrar em alguns quartos de alguns guerreiros, e eu via gente nesse horário orando, chorando também pela nação. E aquilo me alegrava muito, porque o Senhor falava bem assim, não é só vocês que estão orando, mas se é um povo que anseia pela presença do Senhor. O anjo falava para mim. É um povo que clama e sabe que o Senhor está no controle de tudo. Ele falava bem assim, essas pessoas que você está vendo aqui de madrugada, de joelho, é um povo que ainda acredita na vitória do Brasil. É um povo que não desistiu. Então ele está todo dia orando e jejuando pela nação. E foi quando o Senhor me levava. E eu me levava assim a ver, assim, amados, muita gente assim julgando as pessoas lá de Brasília. E o Senhor falava bem assim, essas pessoas que têm falado, abrido a sua boca para falar da minha nação, do meu povo, o Senhor falava bem assim, eu irei pesar minha mão, porque não estão falando só de uma mulher ou de um homem, mas sim estão falando de uma mulher de Deus e um homem de Deus. O Senhor falava para mim. E o Senhor falava bem assim, continue, igreja, perseverando, porque eu, Senhor, vou fazer grandes coisas ainda. E foi quando o Senhor me levava a me revestir das minhas armaduras. E o Senhor falava assim, você vai ter que guerrear pela nação. E foi quando eu começava a entrar na guerra e começava a guerrear.
E foi quando, amados, parecia que, assim, era uma guerra muito, assim, para mim foi muito diferente. Porque eu via, tipo, como se eu estivesse dentro de uma casa. Era muito grande essa casa. E como se aquela casa, ela começava a apertar. E o Senhor falava para mim, começa a guerrear. E aquela casa ia como se fosse diminuindo. E eu falava assim, Senhor, estou sufocando aqui dentro. E o Senhor falava assim, não pare, guerrei. E aqueles demônios vinham, era como se eles era pequenininho. Eles começavam a jogar seta e eu guerreando. E aquela casa apertando. E foi quando eu vi assim, o Senhor falava assim, não pare, não perca o foco. E foi quando aquela casa assim, quando eu terminava de guerrear aqueles demônios, ela não estava mais diminuindo. E o Senhor falava bem assim, filha, o diabo é tão astuto que ele está criando estratégia para vocês de não terem aquele foco. Ele falava assim, ele está criando um jeito de vocês assim não terem foco naquilo que vocês estão fazendo. E o Senhor falava bem assim, e a casa não estava diminuindo, era coisa da sua cabeça, por causa do medo. E foi quando, amados, eu prestei atenção e eu começava a guerrear. O Senhor me levava a guerrear pelo presidente Bolsonaro, a guerrear pela nação brasileira. E o Senhor falava bem assim para mim, continue na guerra guerreando e falar para os guerreiros virem para a guerra, para guerrear também. O Senhor falava assim, porque o inimigo está muito furioso com vocês, que tem se levantado para orar. E foi quando o Senhor começava a guerrear e o Senhor me mostrava, assim, me levava até um lugar. E esse lugar era tipo como se um monte de areia. E eu via muito caixão mesmo aberto. E eu vi um demônio que eu não esqueci até de perguntar o nome dele. Eu vi um demônio que ele estava muito bravo. E falava bem, se você está vendo esses caixão, ele falava para mim, o demônio, era tudo para vocês, guerreiros, estarem aqui, agora sendo velado. E ele falava bem assim, mas eu estou com muita raiva de vocês, porque vocês têm orado, guerreado. E foi quando eu vi, amados, assim, esses caixão tudo aberto. E eu já tinha visto, assim, alguns caixões fechados. E ele falava bem assim, mas vocês vão ver só, vocês não se levantaram com pessoas qualquer, vocês levantaram contra o inferno todo. Ele falava para mim. Ele falava assim, eu vou matar de um por um. E eu falava assim, está repreendido. Eu falava, porque quem está do nosso lado é o Todo-Poderoso e Ele está com a gente nessa guerra. E Ele vai dar vitória. E foi quando eu vi assim, amados, muito caixão mesmo aberto. E ele falava bem assim, vamos ver. Vocês vão ver só, eu vou matar de um por um. E foi quando o anjo falava para mim, aquele que não se encontrar na posição vai cair, porque o inimigo ele está achando alguma estratégia de chegar até você, alguma brecha. E ele falava assim, tenha vigilância, guerreiros, tenha vigilância, ó igreja, porque o inimigo está aí só rodeando e vendo aonde você vai cair. E foi quando, amado, o Senhor falava, começa a guerrear com esse demônio. E ele me falava algumas coisas. E eu começava a guerreava com ele. Foi quando eu me dava vitória, o anjo do Senhor. E o Senhor estava me trazendo de volta, só que jogaram uma seta em mim. E o anjo do Senhor me levava até o céu, me revestia. E lá ele falava para mim que era para mim ter muita vigilância com aquilo que eu ia fazer daqui para frente, porque o inimigo estava de olho, principalmente naqueles que têm se levantado para orar de madrugada pela nação. E foi essa a minha experiência de hoje. A minha experiência de hoje foi que a apóstola veio ministrar em mim. E rapidamente, amados, eu vi o anjo do Senhor e eu fazia a pergunta para ele respondia que sim. E ele me levava até o céu e quando eu chegava lá no céu, ele falava para mim algumas coisas pessoais e me levava a ver a coisa lá no céu. Me levava a ver as casas, a minha casa,
como que estava crescendo. Me levava a ver a casa de alguns irmãos. E eu falava para o anjo do Senhor que eu queria ver os anjos dançando, porque eu nunca mais tinha visto. E o anjo do Senhor, você quer ir lá? Eu falei, sim, eu quero muito ver os anjos dançando. E ele me levava a ver os anjos dançando, e aquilo me alegrava muito. E depois dele me mostrar mais algumas coisas e falar, ele me levou falou bem assim para mim que eu ia ir num lugar não muito bom. Aí eu falava bem assim, se for no inferno eu não quero ir não. Aí ele falou bem assim, é lá mesmo. Aí eu falei bem assim, meu Deus do céu. Aí ele me levava até o inferno, e quando eu chegava lá, eu perguntava dele o que eu estava fazendo ali. E ele falava assim, você vai ver uma pessoa que eu quero que você veja. E ele me levava, e eu já ficava assim, amados, muito triste, porque eu via pessoas que eu conheço lá. E eu via, assim, novas pessoas também lá, e eu ficava muito triste. E elas gritavam, e era uma coisa muito horrível. E ele andando no inferno, eu via cada pessoa sendo como se fosse acorrentada assim, na parede. E os demônios brincavam. Era uma coisa muito horrível. E eu andando, e eu falava, se vai demorar muito, porque eu quero ir embora. Eu falava para o anjo, eu não quero ficar aqui. E ele falava assim, já estamos chegando. E foi quando a gente chegava até essa pessoa, e ela estava muito assim, eu não reconhecia ela. E eu falava assim, anjo, quem é essa pessoa? E ele falava, se você não está reconhecendo. Eu falei, não. Aí ele falava assim, é o Pelé. Aí eu olhava assim, eu falava, não, não é ele. Ele falava assim, é. Eu falava, não, não pode ser. Ele falava assim, ele está aqui no inferno, o anjo do Senhor falava. E ele estava apanhando muito, amado, sendo acorrentado no chão, e apanhando muito. E assim, eu olhava lá e eu não queria nem conversar. Eu falei, anjo, me tira daqui, porque eu não estava me sentindo muito bem naquele local. E eu falava assim, me tira daqui. E ele falava assim, a gente já está indo. E ele falava bem assim, o Pelé para mim, falava bem assim que ele sabia da verdade, só que ele nunca buscou pela verdade. Ele falava para mim. Ele falou que ele conhecia o caminho que levava à salvação, só que ele não queria, porque achava isso uma baboseira de servir ao Senhor. E ele falava assim que ele conhecia, muitos crentes já chegaram e apresentaram o evangelho para ele, mas ele nunca se interessou. E foi quando, amados, eu falei para o anjo do Senhor que eu queria logo voltar. E ele falava, o anjo do Senhor falava, você já está indo, acalme-se. E eu falava para ele, para o Pelé, e falava bem assim, que ele podia até ter uma oportunidade se ele buscasse o Senhor. E ele falava bem assim, mas agora eu não posso mais. E ele falava bem assim, eu queria tanto ter aproveitado a oportunidade que eu tinha lá na terra. Foi quando o anjo do Senhor me tirou daquele lugar. E ele falava assim, agora você vai para a guerra. E me levava até o céu, eu me vestia das minhas armaduras e ia guerrear. E eu guerreava, amados, assim, num campo de guerra, assim, muito, muito horrível, porque os demônios, eles saíram da terra, assim, era uma coisa muito, assim, estranha. Ele saiu da terra e começava a guerrear, e quanto mais eu guerreava, mais aparecia. E eu via demônios do engano, eu via muitos demônios que eles estavam tentando entrar dentro da igreja, e o Senhor falava para mim que era para mim guerrear pela igreja do Senhor e pela nação. E eu continuava guerreando. E, pela glória de Deus, o Senhor deu vitória. E foi quando o anjo do Senhor me levou até o céu e me falou algumas coisas, e eu voltei. Foi essa a minha experiência. Graças, paz, povo de Deus, aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Salmos, capítulo 33, versículo 12, que diz assim: Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor,
e o povo que ele escolheu para a sua herança. Amém, amados irmãos? Que experiência forte, né? São duas experiências, né, em um vídeo só, porque estamos buscando, irmãos. O clamor aqui na Igreja Shalom não para, né? Nós clamamos todas as noites, mover, ministração, guerra contra principados, guerra contra demônios, desfazendo trabalho de feitiçaria, fazendo a obra do Senhor. E o Senhor tem revelado essas coisas, né? O Senhor tem revelado, mostrado o desejo para a sua nação, né? O desejo, né, de abençoar o povo. Mas é muita guerra, irmãos, é muita batalha, né? E aprove ao Senhor revelar a sua serva, né? Essa revelação, né, apóstolo, que eles acabaram de ouvir. Tremenda demais, não é isso, apóstolo? Tremenda demais, né? Revela, na verdade, o cuidado de Deus e o significado da perseverança, né? Enquanto muitos não acreditam que o Senhor esteja no controle, enquanto muitos tenham desistido, né, achando que tudo já acabou, que não tem jeito, enquanto isso o Senhor está querendo levantar um povo forte que confia em Deus, que não confia nos homens, que não confia no sistema humano, mas que confia num Deus que pode todas as coisas, num Deus de aliança, num Deus de promessa, num Deus que mudou a história de gerações inteiras lá no passado, de nações, que deu grande vitória a Israel, mesmo, né, quantas vezes, ainda que Israel não merecesse, ainda que Israel murmurasse, mas o Senhor sempre usou de misericórdia, sempre levantou um servo para que se contrapôs, para que se levantasse em oração, entrando na região celestial, no mundo espiritual, né, para guerrear por aquele povo que o Senhor tinha promessa. Então, é uma experiência muito impactante, muito forte, traz um despertar para nós como servos de Deus, de perseverar orando, crendo, de mobilizar os servos de Deus, né, para que continue orando pelo Brasil, porque nada foge do controle de Deus. É mister que muitas coisas aconteçam, mas não é o fim, né? É o começo de uma história de milagre, de poder que Deus quer fazer no meio do seu povo que ora. E o que me chama a atenção é aquilo que eu prego na igreja, eu tenho ensinado, que não é só a Shalom que está orando, tem muitos joelhos dobrados, tem muitas vidas sedentas clamando, que tem fome, sede de justiça, que acredita nas promessas do Senhor, que clama por socorro. De uma coisa eu sei, haja o que houver, o Senhor estará guardando seus escolhidos, o Senhor estará cuidando de nós, mas nós precisamos continuar na brecha, continuar clamando para que Deus ele venha restaurar as ruínas, né, que foram destruídas, né, como o Senhor fez, né, no tempo do seu servo, né. Então, que nós venhamos agir dessa maneira, né? Como o Senhor fez em tempos passados, o braço forte do Senhor se estabeleça na nossa nação. Então, essa experiência me trouxe um grande despertar para que a gente continue clamando, né? Talvez a gente não veja nada acontecendo aqui no físico, mas o mundo espiritual está em guerra, como o apóstolo bem mencionou. O mundo espiritual está se movendo e nós precisamos ser guerreiros, precisamos ser firmes, estar com a nossa fé realmente alicerçada no Senhor, porque é no Senhor que está a vitória, é no Senhor que tem a paz, é no Senhor que tem a direção, é do Senhor que provém todas as coisas, amém? E a nossa nação está nas mãos do nosso Pai, amém? Amém, né, irmãos? E a segunda experiência, né, infelizmente, né, ela viu, né, o recém, né, falecido, né, Pelé, né, considerado, vamos assim dizer, mundialmente conhecido como o rei do futebol, né, irmãos? E é isso, né, irmãos? A Bíblia fala: alma que pecar, esta morrerá, né? E depois da morte segue-se o juízo. Então, queridos, não é de se espantar, né? E realmente, né, não só como ele disse para lá no inferno, que conhecia a verdade, mas achava isso uma bobagem, assim também tem até crente dentro da igreja, irmãos, que vive uma vida de pecado, que vive uma vida longe dos caminhos do Senhor, né? Então, quantas pessoas, né, não estão morrendo indo para o inferno todos os dias porque acham isso, né, queridos? Então, que a gente venha perseverar para que nós mesmos não venhamos cair, em nome de Jesus, amém, queridos? Espero que essa experiência tenha edificado a sua vida, tenha trazido algo de proveito para você, que você cresça espiritualmente, amém? Vamos orar, apóstolo?
Senhor, nosso Deus e Sim, Pai, meu Pai, em nome obrigado do por essa Senhor experiência, Jesus. que o Senhor continue Sim, abençoando a Deus, tua é serva, verdade. Senhor, e também cada filho, filha, Pai, que Sim, meu ouviu Pai. essa experiência, que chegou até aqui o momento da oração, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa proteger, Senhor, a nossa nação, Pai, nós entregamos novamente Sim, a meu Ti, Deus, é que o Senhor possa, verdade. Pai, Senhor, nos livrar de todo mal, Sim, que meu todo Deus. trabalho de feitiçaria feito em Seja solo brasileiro ou desfeito, fora sim, do solo Senhor. brasileiro para Sim, atingir meu a Deus. nação, que venha ser Seja anulado, que venha ser desfeito, caia desfeito, por em terra, nome do Senhor Pai, em Jesus nome Cristo, do Pai, que Senhor essa nação Jesus seja a Cristo. nação do Senhor, Em não nome conhecida de como o país do Jesus. futebol, não conhecida como o Sim, país do meu Pai. carnaval, mas Sim, conhecida meu como Pai. o Em país do nome de avivamento, Jesus. Senhor. Então aviva a tua obra, aviva, Senhor, as igrejas brasileiras, Pai, e que possamos estar preparados, Senhor, para encontrar com o Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.